Fala, minha rapaziada e meus amigos aí do Legado Azulino, hein, rapaziada? Daqui a pouco o Clube do Remo vai entrar em campo contra a equipe do Operário. Essa cadeira aqui, um barulho meio estranho, né? Vocês estão escutando aí? Mas tudo bem. Vamos voltar aqui ao papo, né? O Clube do Remo daqui a pouco entrará contra o Operário em busca de entrar de novo. Sonhar, na verdade. Não entrar na briga, mas sonhar com o acesso. A vitória de hoje era tão gigante, tão gigante, tão gigante, que o Clube do Remo, se vencer a equipe do Operário, vai ficar a 3 pontos do G4, caso o Atlético Goianiense faça o dever dele. O Atlético Goianiense tem que vencer hoje. Ah, Wayne, mas eu vou torcer pro empate. Cara, não seja. Pense bem. O Atlético precisa vencer. O Goianiense, o Paranaense tem que perder hoje. Por quê? Porque o Paranaense vai ficar a 3 pontos do Clube do Remo. É o primeiro time do G4. A 3 pontos, o Clube do Remo enfrenta na próxima rodada o próprio Atlético Paranaense. O Remo vai ultrapassar o Atlético Paranaense se vencer? Nem se vencer por 30-0. Não ultrapassa, porque tem menos vitórias. Porém, vai empatar no mesmo número de pontos. E aí, meu amigo, nós vamos ter ainda 7 rodadas em disputa. O Atlético Paranaense tendo um Atletiba pela frente, tendo, se eu não me engano, um Goiás fora de casa. Então, meu amigo, não vai ser fácil a tabela do Atlético Paranaense. A do Remo também não é. Mas a vitória de hoje coloca o Remo na briga direta ali com esses clubes. Vai ficar a 2 pontos, tanto da Chape quanto do Novo Horizontino. O Remo tem 3 jogos em casa nas próximas 3 rodadas. Em casa não, em Belém, né? Mas vamos botar em casa, porque o Remo enfrenta o Paranaense no Bainão, depois vai até o Mangueirão para enfrentar a Mucura lá no Clássico, e depois enfrenta, provavelmente no Mangueirão também, a equipe do Atlético. Então dá sim para o Clube do Remo somar 12 pontos nesses próximos 4 jogos. Vai ser difícil. Não é fácil. Não é fácil. Não estou falando aqui como se fosse fácil. Mas eu acredito sim que o Clube do Remo tem condições de somar 12 pontos nos próximos 12 jogos. E aí, meu amigo, somar, dificilmente, depois do jogo contra o Atlético, uma possível vitória, o Remo não estaria no G4. Dificilmente, tá? O campeonato é muito equilibrado. Quando você vence 2, 3, 4 rodadas seguidas, você consegue ali. E depois, meu amigo, depois que entrar no G4, é manter. Manter o mesmo nível. Os outros clubes vão olhar pra você. Imagina o Remo vindo de 5 vitórias seguidas. Os caras vão olhar pro Remo e vão falar: os caras chegaram, meu amigo. Os caras chegaram. E os caras têm uma coisa que a gente não tem: torcida. Os caras têm uma coisa que pesa nessa reta final. O Ceará no passado, gente, subiu muito por conta da força de sua torcida também. Os caras abraçaram a ideia, era 30, 40 mil todo jogo. E o Ceará não perdia em casa. Não perdia em casa. E aí o Remo depois vai ter um Cuiabá fora, totalmente possível arrancar pelo menos um empate. E depois tem uma Chape em casa, confronto direto, podendo vencer também. Aí tem uma sequência de 3 jogos finais. Novo Horizontino, confronto diretíssimo. Depois Avaí, que vai estar no meio de tabela com certeza. E o Goiás na última rodada. Então, o que vai definir o Clube do Remo é agora esses próximos jogos, tá? Bom, gente, o time titular do Remo, provável time titular do Remo, deve ser esse aqui, tá? Marcelo Rangel no gol. Lateral direita, Marcelinho. Dupla de zaga, Klaus e Tassano. Lateral esquerda, teremos o Jorge. No meio de campo, tá? Caio Vinícius, ao lado dele, Luan Martins. E mais à frente, o Jaderson. Se mudar, deve entrar o Pavani no lugar do Jaderson. Pelo menos essa é a informação que eu recebi. O ataque é aquele que você já deve imaginar. Hernandes de um lado, Nico do outro. E teremos também o João Pedro ganhando a vaga de titular. É um time que tem totais condições de derrotar hoje o time do Operário, que é muito bem treinado pelo Alex. O time do Operário não é um time fortíssimo, gente. Não é um time que tem vários jogadores de um bom nível ali técnico, mas é um time muito bem encaixotado pelo Alex. O Alex entende de bola, sabe muito bem o que está fazendo à beira do gramado. O Guto Ferreira também é um excelente. Cara, se fosse Alex contra o treineiro, eu tava me tremendo de medo aqui, cara. Eu tava zero confiança. Zero confiança. Se é o treineiro contra o Alex engoliu o treineiro. Engoliu. Agora o Guto Ferreira não. O Guto Ferreira, nós temos sim, pelo menos uma margem mínima para acreditar que o nosso querido Gutão vai chegar lá e vai conseguir a vitória, mais uma vitória para o Remo. Porque teve uma coisa que o Guto Ferreira conseguiu no último jogo,
que eu achei muito interessante, nós temos que pontuar isso aqui. O Guto Ferreira fez jogadores jogar que a gente não tinha visto ainda. O Hernandes jogou a bola, jogou alguma vez a bola que a gente viu no último domingo? O Natan, o Camargo, jogou alguma vez o futebol que a gente viu no domingo? O Nico jogou alguma coisa que a gente viu no domingo? O João Pedro, que o próprio português pediu, chegou a jogar pelo menos perto do que ele jogou no domingo? Não, gente. Não. E uma coisa eu aprendi muito estudando futebol. Quando um jogador não está jogando bem no time inteiro, a culpa é do jogador. Quando 4, 5 jogadores não estão bem, a culpa é do técnico. E nós sabíamos que o culpado principal era o treineiro. Agora não, agora a gente tem um treinador que entende aonde, por exemplo, o Hernandes tem que jogar. O Hernandes está jogando aonde ele tem que jogar. No lado direito, cortando para dentro. Com a canhotinha dele. Se abrir, meu amigo, para ele vai mandar o foguete. Ele vai pedir licença e vai mandar a bomba, meu irmão. Não tem para onde. Aí você tem, por exemplo, a possibilidade de um Pedro Rocha do outro lado, 100%. Então, meu amigo, o time do Remo vai aos poucos se encaixando. Espero que hoje a gente consiga a vitória. Deixa eu só falar uma questão aqui, pessoal, explicar uma coisa para vocês, que eu recebi muito essa pergunta nos últimos meses, né? Que vocês sabem que os meus colegas aqui, o Smith, né, o próprio Jorge, do meu Poderoso Leão, são ali youtubers, influencers, que também vão para o jogo, dentro de campo. Né? Eles acompanham ali a beira do gramado, eles têm a credencial, então eles fazem ali o trabalho dele à beira do gramado. E também, com essa credencial, eles podem ir para a entrevista coletiva e fazer a pergunta para os jogadores. Nos últimos tempos, a gente está vendo aí algumas confusões relacionadas a isso. Recentemente, na Série B, teve um influencer lá que fez uma pergunta totalmente desnexada pro Mancini. O Mancini nem respondeu a pergunta. E depois veio o questionamento. Os influencers estão invadindo aí, fazendo um monte de pergunta idiota pros jogadores, pro técnico e tal. Isso está acabando com o futebol. Primeiramente, né, cara, não vamos generalizar. Porque se eu for generalizar jornalista ruim, nenhum jornalista presta. E não é assim. Tem muito influência bom. O caso do Smith, por exemplo, né, com o Antônio Oliveira, que o Smith faz a pergunta, o Antônio Oliveira fica puto com a pergunta, e aí começa a falar um monte de besteira, não concorda, fala só do jogo, é só esse jogo aqui. O Antônio Oliveira ficou perdido, foi uma pergunta totalmente pertinente. Só que você pega, por exemplo, o caso do Baraca lá na Mucura. Né, o Baraca faz uma pergunta totalmente sem sentido, desmontadíssimo, o Frontini vai lá e engole ele. O Mancini não quis responder. O Rica Perrone, por exemplo, que é um jornalista, né? E agora é youtuber, ele é os dois. Ele é youtuber e jornalista. Ele fez uma crítica referente a isso. Porque vai ter que tirar a credencial dos influencers. Não. Não precisa fazer isso. Porque se for pergunta idiota, meu irmão, tem muitas. Posso puxar aqui um vídeo, um compilado de pergunta idiota. De jornalista da velha guarda. Então não é questão de influência, de jornalista, não, tá? Pergunta idiota. A questão que me perguntaram, N, por que você não vai pro estádio? Pro estádio que eu falo dentro de campo, tá, gente? Meu conteúdo é mais fora, é mais na parte das arquibancadas com o torcedor mesmo. Porque, gente, eu sinceramente não vou perguntar da maneira que você quer que eu pergunte. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. O Remo jogou mal, né? Aqui no canal, digamos que o Jorge jogou mal, o lateral esquerdo. O Jorge jogou mal. Eu vou chegar aqui, o Jorge não tá jogando nada, uma pustema dentro de campo, uma broa. Eu não vou poder falar isso lá. Só que tem torcedor que acredita que eu possa falar isso. Não, gente. Lá o cara é um profissional. Aqui não, aqui é um canal de torcedor, a gente pode criticar aqui à vontade. Tem um limite aqui, né? Tem uma tolerância, não é também você xingar a mãe do cara, xingar o cara... Não, máximo aqui é pustema, pé de rato, né, pereba, broa, isso aí eu acho que não tem problema nenhum. O próprio jogador entende também que o torcedor tem o direito de criticar. Agora você ir lá, desmerecer o profissional, eu não acho legal.
E eu não tenho paciência para ficar formulando pergunta ali, editada, e o cara responder uma... Porque aquilo ali, gente, não é um debate. Ali a gente faz a pergunta e o cara responde. E aí o cara responde e você tem direito a fazer uma outra pergunta ou não, né? Então, muitas das vezes o cara vai responder aquilo que ele quer, não aquilo que a gente precisa ouvir, entendeu? Então eu basicamente não entro muito nesse mundo por conta disso. É muito por falta mesmo de paciência e não é meu estilo. O meu estilo é agir como um torcedor, mas principalmente analisar o jogo aqui e conversar com vocês. Nenhuma live aqui, com todo o respeito, e principalmente, né, não sendo boçal, nenhuma live tem a audiência que o Legado tem, pô. E eu prezo, respeito e também eu valorizo muito a minha audiência aqui. Muito. Muito. Porque tem muito torcedor que não pode ir pro jogo, acabou o jogo, eu vou lá pro Legado conversar com ele sobre futebol lá. Ouvir o que ele tá falando, mas também dar minha opinião. É isso, gente. Se o Remo ganhar hoje, eu duvido que na live pós-jogo aqui no Legado não vai ter mais de 1000 pessoas simultâneas assistindo. Porque são pessoas que, assim como eu, enxergam o futebol como torcedor, pô. Eu não sou jornalista, não tenho vontade de ser jornalista. Tem alguns que eu respeito muito, tem outros que, sinceramente, gente, não adianta, não vale nem a pena ficar citando nomes aqui, mas envergonham esses jornalistas sérios. E não é porque o cara é youtuber ou não. É justamente pelo fato do cara querer mesmo jogar essa culpa para os youtubers. Não foi nenhum youtuber que foi na entrevista coletiva lá do Braz perguntar sobre o Flamengo, pô. Não foi nenhum youtuber que perguntou isso. Foi um jornalista. Então, a pergunta idiota não vem só do YouTube. Não vem, desculpa, mas não vem. Então, eu estou defendendo os meus colegas aqui, Jorge e Smith, que são atacados frequentemente. Outra coisa também, né? O cara ia vir com aquele argumento patético dizendo que eu estou ganhando alguma coisa lá. Porque eu ia ter que me adequar ao jeito lá de perguntar e principalmente, né? Os caras iam entender que eu estou me vendendo para os caras. E não é assim. Eu nunca ganhei, eu tenho 4 anos aqui de Legado. Eu nunca ganhei R$1 do Remo. Nada, nada, nada. E quero continuar assim. Porque eu trabalho para vocês. Meu trabalho aqui é pro torcedor. Eu sempre falei aqui, eu vou defender os interesses do torcedor. Não os interesses dos caras lá. Já tem muita gente babando o ovo dos caras lá dentro. Eu não quero ser mais um. Eu quero estar do lado de vocês, porque vocês são o maior patrimônio desse clube. São vocês que fazem o Remo ter o tamanho que ele tem. Porque já falei isso aqui várias vezes. Se fosse por esses caras aí, o Remo era uma tuna, pô. O Remo era pior que a tuna. Só que se o Remo é maior que a Mucura, se o Remo é o maior clube do Norte, é graças ao seu torcedor. O torcedor do Remo faz o tamanho dele. Então deixa aí os comentários, quero muito saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.